E o nosso próximo convidado é um empreendedor social. Ele próprio irá explicar-nos em que é que isto consiste, mas é alguém que tem o dom da omnipresença, um pouco como o nosso Sr. Presidente, porque vive em Timor-Leste e chegou esta manhã da Austrália. Portanto, acho que merece uma salva de palmas ainda maior. Já fundou duas empresas, a Pluris e a Sport Impact. Na Pluris é consultor em negociação e gestão de conflitos e na Sport Impact promove o desenvolvimento humano através do desporto, ajudando jovens de contextos desfavorecidos e mais difíceis a tornarem-se formadores. É com este percurso rico em relações que hoje Nuno nos vem falar dos valores que para ele são essenciais na sociedade. Nuno Delicado. Boa tarde. Quando eu nasci, e é suposto haver uma fotografia de eu a nascer, Timor-Leste tinha acabado de ser invadido pela Indonésia, um mês e meio antes, poucos dias depois de ter declarado a independência unilateral do país. Seguiram-se para mim ótimos 24 anos de vida, com acesso a todas as oportunidades e possibilidades. E para Timor-Leste foram 24 anos de sofrimento, de ocupação indonésia, de morte. Estima-se que cerca de 200 mil pessoas foram mortas ao longo de 24 anos de ocupação, de dificuldades a vários níveis que tornaram muito difícil alguém construir uma vida boa, com oportunidades, com aquilo que ela quisesse construir para a sua vida. Ao contrário do que eu pude fazer. Talvez por essa coincidência de nascimento com o nascimento de Timor, eu cedo me preocupei com as questões de Timor. Esta era a minha pasta que eu usava para ir para a escola no final do secundário, que tinha de um lado o mapa de Timor, do outro lado, Juntos Venceremos, ou Timor Venceremos, com um detalhe, uns contadores de quantos dias tinham passado desde a invasão de Timor e quantos dias tinham passado desde o massacre de Santa Cruz, que faz na terça-feira, ou na segunda-feira, 27 anos de ter acontecido. Quando eu pela primeira vez fui a Timor, em 2003, para mim foi assim uma energia incrível, tive descargas energéticas ao avistar Dili pela primeira vez, sentindo que finalmente podia contribuir para aquele país ao qual eu desejava contribuir. Isto não está a funcionar, se alguém me puder ajudar, porque é suposto ser mais dinâmico. Obrigado. Isto era a minha primeira vez que vi Dili, tive descargas pelo corpo inteiro e fiquei feliz de poder contribuir para o país. 10 anos depois, em 2013, há 5 anos, decidi mudar-me para Timor, já com uma carga académica e profissional mais completa. Tinha feito um curso de Engenharia Física no técnico, um mestrado em Gestão de Desporto, um Master in Business Administration, em inglês sou mais sexy, no INSEAD, uma das melhores escolas de negócios do mundo. Tinha trabalhado em 2 empresas de consultoria famosas internacionais e era professor no INSEAD e na Lee Kuan Yew School, que é a melhor escola de administração pública da Ásia. Então eu sentia que, uau, vou poder contribuir muito para Timor. Certamente vou poder ensinar muito. Mas o que eu quero aqui partilhar não é o que eu ensinei, que eu não sei se ensinei alguma coisa, mas é aquilo que eu aprendi. Aprendi com o Timor, com os timorenses, e em particular com um grupo de jovens um pouco loucos, irredutíveis, com quem trabalho no projeto da Sport Impact, um projeto de desenvolvimento humano através do desporto. São eles aqui, a equipa, e mais outros milhares de jovens pelo país fora. E que eles são, sim, quem me tem vindo a ensinar várias lições ao longo destes últimos anos em Timor, que eu quero aqui partilhar. Uma primeira pergunta para vocês é: quem aqui já roubou alguma coisa hoje? Não consigo ver toda a gente, mas alguém se acusa? Alguém já roubou aqui alguma coisa? Ainda não, temos aqui uma sala cheia, 1700 pessoas, e ainda ninguém roubou nada. Há aí uma pessoa que já roubou. Bom, eu aprendi a roubar em Timor e aprendi a roubar com a Virgínia. A Virgínia veio fazer uma entrevista comigo há 4 anos, no dia de São Valentim, que nós celebramos anualmente por termos nos conhecido nesse dia, sem ciúmes para a minha mulher. E ela, quando eu lhe perguntei o que é que ela queria fazer na Sport Impact, porque é que ela queria trabalhar connosco, ela disse: eu estou aqui para roubar o vosso conhecimento. Ela usou mesmo este verbo, roubar. Nauk, em Tetum, estávamos a falar em Tetum. E eu na altura entendi, ok, ela gosta de aprender. Ótimo, nós queremos pessoas a trabalhar connosco que gostam de aprender.
O que eu não percebi foi quão obcecada e quão ladra ela é a aprender e a roubar de tudo e de todos. E ela aprende não para se enriquecer ela própria, mas para aprender a aplicar aquilo que aprende e passar aos outros aquilo que aprendeu. Com um espírito de generosidade incrível, muito inspirador, ela não guarda nada, é tudo para dar aos outros. E muito grata, sempre a agradecer de todos de quem roubou. Então fica aqui o convite para todos aqui na sala. Espero que já tenham roubado muito hoje, conhecimentos, experiências, ideias, perguntas. E continuem a roubar hoje, amanhã, por toda a vida, com essa ideia de depois poder partilhar com os outros aquilo que roubaram. Deixem-me mostrar-vos aqui uma imagem do que é o ensino em Timor-Leste. Vou pôr aqui um vídeo curto para verem como é uma sala de aula em Timor-Leste. A minha escola primária não era assim, não sei se a vossa era. Bom, feliz ou infelizmente as crianças conseguem se entreter e ser felizes e alegres com muita coisa e com poucos recursos, neste caso com as carteiras, com elas próprias, com a voz. Era uma manhã talvez normal numa escola primária nos arredores de Dili, em que as crianças, estavam centenas de crianças dentro da escola e havia um único adulto cuja missão era garantir que o portão da escola estava fechado para nenhuma criança poder sair. Não havia professores. Estava eu também, além desse adulto e outros facilitadores da Sport Impact, a organizar atividades desportivas, mas as crianças não tinham nada estruturado para fazer. Eu saí ao pátio da escola, onde o sol estava forte, e pus os meus óculos escuros, e fiquei feliz de ter os óculos escuros, de pensar, estava um bocado envergonhado, porque começaram a cair lágrimas dos olhos, a pensar na injustiça ou na desigualdade que é nascer em Timor, ou nascer em Portugal, ou noutro sítio em que sabemos que vamos à escola e todos os dias temos alguém que gosta de nós, que nos quer ensinar, que nos ajuda a desenvolver e que nos leva, dá oportunidades para andar com a vida para a frente. Em Timor-Leste não é assim. E este sistema gera pessoas como a Silvina. A Silvina foi trazida para a Virgínia pela Virgínia para a Sport Impact, porque a Virgínia falou-lhe tão bem da Sport Impact que ela quis vir e foi voluntária a tempo inteiro durante 2 meses na Sport Impact. No final desse período, eu estava um bocado com receio de que ela estivesse chateada de ser voluntária a tempo inteiro, sem ganhar um salário que a Virgínia tinha, e perguntei-lhe o que é que ela estava a achar da experiência. E ela disse, para a minha surpresa, Nuno, não há forma de agradecer à Sport Impact tudo aquilo que eu já recebi, tudo aquilo que eu aprendi. Se eu estivesse na universidade, não estaria a aprender muito e teria que pagar para andar lá. Aqui, eu aprendo todos os dias, o tempo todo, e é grátis. A Sport Impact é a minha universidade. Mais recentemente, ela partilhou que antes da Sport Impact ela não tinha sonhos. Ela estava em casa, cuidava dos irmãos como se fosse mãe, porque a mãe faleceu cedo, com o dinheiro que o pai envia de um outro distrito onde trabalha, e o dia-a-dia dela era água, comida, roupas, tratar da casa, sem pensar que outras coisas ela poderia construir. Hoje em dia, ela é a segunda facilitadora mestre do nosso projeto em Timor-Leste, inspira milhares de outros jovens com o projeto e também, entretanto, arranjou um emprego remunerado bem acima do que seria normal, eu diria, para as competências ou o currículo dela, não as competências, que são ótimas, a educar outras jovens sobre saúde sexual e reprodutiva. Ela trabalha na nossa missão de desenvolvimento humano através do desporto, que consiste em passar do desempoderamento, de eu estar assim na vida, a pensar que não posso fazer nada, tem que vir o governo salvar-me, ou uma ONG, talvez as Nações Unidas, a Sport Impact, para passar a um estado de empoderamento. Eu sou dono da minha vida, eu crio a vida que quero e a vida que quero com os outros e crio o mundo que eu desejo. Então estamos a criar esta rede de jovens por todo o Timor-Leste, empoderados, com vontade de construir uma nação forte, com energia e que querem fazer acontecer muita coisa. Gostamos muito desta citação do Henry Ford. Quer penses que consegues ou penses que não consegues, estás certo. Nós preferimos acreditar que conseguimos. Espero que vocês também
decidam acreditar que conseguem. Então esta é a primeira lição, é este Nuno, empodera-te. Importa-te com alguma coisa, sonha, acredita, toma responsabilidade e faz alguma coisa acontecer no mundo. Mas quando queremos fazer acontecer, há várias dificuldades. Uma primeira é o dinheiro. E está aqui este, não tenho dinheiro. Quando eu tiver dinheiro, quando tiver poupanças, quando puder não trabalhar, quando alguém me der uma bolsa para alguma coisa. Eu aprendi na Escola de Negócios que uma boa empresa está sempre a crescer. Mas aqui está o orçamento anual da Sport Impact, em queda livre, como podem ver. Estamos preocupados? Não. Na verdade, faz parte desta nossa filosofia de $0. Com ou sem dinheiro, se queremos gerar impacto, fazemos acontecer. E isso significa, por exemplo, em termos de materiais desportivos, criar materiais a partir do lixo, de recursos naturais, paus de bambu, garrafas de água de plástico, caixas de cartão, e assim se cria equipamento desportivo de todos os tipos. O outro desafio são os recursos humanos, e aqui vocês já conheceram a Gi e a Zi. Elas, o ano passado, tinham um salário na Sport Impact para fazerem a sua função e eram as grandes dinamizadoras do projeto. E elas vieram comunicar-me a certa altura: Nuno, decidimos passar a ser voluntárias. Como assim? Onde é que já ouviu alguém falar, ter um salário e decidir, não, eu não quero ter salário, vou passar a ser voluntária? E continuar a fazer o mesmo trabalho que fiz sempre. Voluntário é alguém que faz coisas com muita vontade. Na verdade, não importa se tem salário ou se não tem salário. O que importa é a vontade com que faz as coisas, como a própria palavra indica, voluntário. Em Timor, isso significa desbravar caminhos, subir montanhas, carregar coisas às costas para levar o projeto para todas as partes do país. E isto tudo feito com muita alegria, muita energia, com vontade de dar aos outros aquilo que eles receberam através do projeto. A dificuldade que temos às vezes é decidir o que é que nós temos vontade. Alguém falou aqui de, mas qual é a minha paixão, o que é que eu quero fazer com a vida? Eu estava aqui no empreendedorismo e era um pouco essa parte da discussão. E eu proponho que vocês façam este teste, o teste do €1 milhão, ou dos 1.000 milhões, uma quantia infinita que vocês possam ter na conta bancária e perguntem-se: o que é que eu faria se eu tivesse todas as minhas necessidades materiais, financeiras cobertas? Não teria preocupações financeiras? Aquilo que vocês responderem a essa pergunta é provavelmente aquilo que vocês deviam estar a fazer agora. Na filosofia dos $0, não esperar por terem €1 milhão ou os 1.000 milhões de euros, mas fazer já aquilo que vocês querem fazer. Outro desafio de implementação é a complexidade. Eu, quando estive em Timor em 2003, em 3 meses escrevi um manual de gestão desportiva, uma bíblia para clubes e federações desportivas, de 150 páginas, com tudo o que uma federação tem que saber para ser gerida. Muito orgulhoso desse trabalho. Fui fazer workshops com os timorenses, líderes de federações desportivas, e percebi que o meu trabalho tinha sido inútil. Estava tudo muito complicado, não era nada prático, ninguém conseguia fazer nada com aquilo. Nos últimos 3, 4 anos, em particular com a Virgínia, tenho andado a desmontar tudo isso e a simplificar. E a criar matadalans, que são guias, uma palavra em tétum que nós gostamos muito, para todos os temas de gestão, como fazê-los em 3 ou 4 passos, como fazê-los simples e implementá-los já. Vamos fazer um teste, vocês podem depois consultar isto se quiserem no manual Sport for Life, que está online em várias línguas disponível para quem quiser ver. Vamos fazer aqui um teste a ver se vocês estão prontos a fazer. Toda a gente tem uma caneta ou talvez um telemóvel, qualquer coisa que possam pôr aí na mesa à vossa frente. Eu vou pôr aqui os meus óculos. Podem pôr no colo ou na mesa, se tiver uma mesa, mas não podem tocar com as mãos, ok? E agora vamos fazer o seguinte, vamos tentar apanhar essa coisa, esse objeto, esse telemóvel, caneta, óculos. Vamos tentar. Vá lá, tentem apanhar isso. Só tentar, não vale apanhar. Estão a tentar? Frustrante? Agora apanhem. Mais fácil, não é? Nós na Sport Impact abolimos o verbo tentar. Não vale tentar nada. Ou fazemos ou não fazemos. Vocês talvez conheçam esta citação do grande guru Master Yoda. Faz ou faz não, tentar não existe. O Master Yoda é famoso em todo o Timor-Leste graças a esta citação que nós levamos para todas as partes. Então a segunda lição é esta. Simplifica. Torna fácil, prático, execuível. Faz já aquilo que queres fazer. Não esperes por amanhã.
Se é difícil fazer, então tens que simplificar. Se não tens dinheiro, então faz sem dinheiro. Não tens recursos humanos, fazes com o que tens, que és tu. A terceira lição que eu queria partilhar tem a ver com este fórum aqui, este evento, que é esta pergunta de 3 milhões de nós. Eu, quando primeiro me convidaram, pensei, mas 3 milhões? Quem é que são esses 3 milhões e quem é que somos nós? E eu acho que essa talvez seja a pergunta mais fundamental que nós nos podemos fazer, é quem somos nós? Quem considero eu nós? E nós podemos chamar nós de várias formas. Em Timor há 2 palavras para nós. O AMI, que é o nós exclusivo. Nós aqui, os organizadores, organizamos este evento para vocês aí, plateia. E o ITA, que é um nós inclusivo. Nós todos estamos aqui a trabalhar juntos para nos inspirarmos e para construirmos um mundo melhor. Eu convido-nos a sermos mais inclusivos e a passar do nós majestático, que sou só eu, para um nós que inclui mais pessoas. A minha família estendida, talvez, o meu bairro, a minha cidade onde eu moro, o país onde eu moro, o planeta, o sistema solar, o universo. E poder chegar também aos animais, talvez. Tivemos aqui pessoas a falar dos animais, da terra, do ar, do mar, os vegetais. E não só os que existem hoje, como os que existiram ontem e vão existir no futuro. Não sei se alguém já ouviu falar da tecnologia 7G. A tecnologia 7G foi inventada pelos índios iroqueses da América do Norte, que quando tomam uma decisão importante para o seu povo, eles pensam como é que esta decisão vai afetar os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos meus filhos. Ou seja, a 7ª geração a partir de mim. E só quando eu considerei essa gente toda que para aí vem, que não existe hoje, é que eu tomo uma decisão consciente das implicações dessa decisão. Na Sport Impact, isso significa levar o projeto de desporto para a vida, para o país inteiro. Significa criar uma rede de super Virgínias que formam super Silvinas e super Tinos e super Paulos e outros supers por aí fora. Para quem gosta de matemática, é uma rede em cadeia. E para fazermos isso, há um exercício que nós gostamos de fazer, que eu vou-vos convidar a fazer aqui agora, que é dar high fives às pessoas. É uma ótima forma de multiplicar a energia. Então proponho que vocês olhem para o lado, se quiserem levantem-se e deem high fives ou high tens aí ao pessoal à vossa volta. Muito bem. Obrigado. Então a terceira e última lição é esta. Multiplica. Inclui mais pessoas no teu nós, no meu nós, energiza-os, inspira-os, transmite essa energia, infeta-os com vírus positivos. E para quem está com dificuldade em roubar esta apresentação, estão aqui em resumo as 3 lições. Empodera-te, simplifica para fazer acontecer já, não esperes por amanhã e multiplica esse efeito por mais gente. Então fica aqui o convite, bora lá criar a vida e o mundo que desejamos. Obrigado.